Damos a Deus pela oportunidade em Cristo Jesus de levarmos a sua palavra conforme o Espírito Santo de Deus, conforme a revelação dada pelo Espírito do Senhor. Amém? Amém. E hoje é uma noite chuvosa, né? Uma noite chuvosa, culto de cura e libertação. Sabemos que Deus está na casa, sabemos que o Espírito de Deus se faz presente. Sabemos que nós estamos aqui para engrandecer e bendizer a Deus por sua graça em nossas vidas. Engrandecer e bendizer ao nosso Senhor, que nos resgatou e decidiu investir o seu amor em nós. Nos amou, mesmo sem nós conhecermos a Ele, mesmo sem nós o amarmos, Ele decidiu investir o seu amor em nós. A maior prova desse amor é Cristo Jesus. A história do ministério de Jesus, a função, a obra, o querer de Deus no ministério através de Cristo, de nos unir ao Senhor, mostra o quão grande e tão poderoso é esse amor. Amém? Amém. E é justamente sobre esse amor, sobre essa compaixão, sobre essa misericórdia, sobre esta ação de graça que nós vamos falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Livro do apóstolo João, louvado seja Deus, capítulo 8, livro de João, capítulo 8, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. O tema da leitura, a mulher adúltera. A mulher adúltera, louvado seja Deus. Aos que nos acompanham pelo Facebook e o YouTube, em nome de Jesus, leia conosco a palavra. Pega um exemplar bíblico aí. Pode ser um aplicativo no celular, pode ser a Bíblia impressa, mas pegue um exemplar bíblico e acompanhe a leitura conosco no livro de João, capítulo 8, versículo 1 em diante. Deus tem uma palavra para o teu coração, tem algo a te ensinar, a te esclarecer, a te responder, a te preencher, a te alimentar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Versículo 1 diz a palavra de Deus: Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo, voltando para o templo, e tendo o povo e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Aleluia. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Essa Deus Todo-Poderoso. é uma palavra muito pregada, muito conhecida. O contexto é muito atual. Essa história aconteceu há 2025 anos atrás. Eita, papai. Esse contexto aconteceu quando Cristo, em seu ministério, essa história aconteceu quando Jesus, em seu ministério, fazendo a vontade e a obra do Senhor, foi provado e testado. O que acontecer aqui não foi uma ação para honrar a lei mosaica, mas foi uma cilada armada pelo próprio Satanás para desmoralizar Cristo Jesus como Filho de Deus, Meu Deus. através da sua própria palavra, porque eles aguardavam uma resposta para tentar prender Jesus. Meu Deus.
Nós entendemos que o contexto começa de uma forma que tem que começar todo o contexto, oração. Esse contexto ele começa de uma forma de preenchimento, de uma forma de santidade, de uma forma de intimidade. Aleluia. A Bíblia fala que aqui no versículo 1, Cristo estava no Monte das Oliveiras. É verdade. Passou a noite no Monte das Oliveiras. O que Jesus fazia com todo o seu hábito de estar no Monte da Oliveira? Orava ao Senhor. Aleluia. Ele como Deus, ele como Filho do Deus vivo, ele como homem e Deus Todo-Poderoso, Filho daquele que é o Criador dos céus e da terra, ele que deu a existência, tudo que possamos ver e entender, ele não precisava estar orando pela madrugada. Ele não precisava estar buscando a presença de Deus pela madrugada. Mas entenda, o Espírito de Jesus, o Espírito de vida de Jesus, os passos de Jesus, a conduta de Jesus, o testemunho que Jesus teve, nos serve como exemplo, nos serve como conduta de vida e valores até os dias atuais. Se nós não seguirmos os passos de Jesus, se nós não andarmos como Jesus andou na face da terra, com muita certeza seremos frustrados, com muita certeza seremos derrotados, com muita certeza nós seremos condenados e perderemos a nossa salvação. Jesus, ele foi o maior exemplo em seu testemunho para que nós possamos ter vitória contra as batalhas, contra as ciladas, contra toda a armadilha que Satanás tem montado contra as nossas vidas. Muitos de nós perdemos essas batalhas porque esquecemos de andar como Jesus andou. Esquecemos de andar como Ele nos ensinou a andar. Às vezes nós queremos andar pelos nossos próprios preceitos, nós queremos andar pelos nossos próprios pensamentos, nós queremos andar pelos nossos próprios sentimentos. E muitas das vezes não priorizamos Cristo Jesus, a sua palavra, a presença do teu Espírito Santo, a história bíblica da palavra de Deus que nos dá caminho, nos dá direção e nos dá verdade para andarmos na presença do Senhor. E nós queremos andar pelos nossos próprios valores. Meu Deus. Nesse contexto nós vemos os erros da humanidade. Nesse contexto nós vemos o pecado entrando e assolando a humanidade. Quando o homem decide andar pelo seu próprio coração, quando o homem decide andar pelo seu próprio sentimento, pelos seus próprios pensamentos, nós vemos que a operação de demônios, que como diz em Efésios capítulo 2, os príncipes deste século, que operam na vida daqueles que são desobedientes, nós vivíamos em desobediência, vivíamos irados e brigando uns com os outros, nós vivíamos nos valores, nos conceitos deste mundo. Quando o homem decide andar nos valores e conceitos do que Satanás oferece neste mundo, ele vive uma vida miserável. Como foi em contexto da história dessa mulher? Meu Deus. Como foi a história dessa mulher? Repara que essa mulher ela foi pega no ato adulterando. Ela sabia que a lei mosaica existia. Ela tinha conhecimento dessa lei. Que se as pessoas fossem pegas no ato adulterando, se um homem, essa lei, se nós formos claros, vamos ler o que diz essa lei, está lá em Deuteronômio capítulo 22, versículo 22. Essa lei é bem clara e todos tinham conhecimento. O povo de Israel levava-se os valores dele nas leis mosaicas. Aleluia. Deuteronômio capítulo 22, versículo 22 diz assim: quando um homem for achado deitado com uma mulher casada com o marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Como será essa morte? No versículo 24 do capítulo 22, a parte A diz assim: então trareis ambos à porta da cidade e os apedrejareis com pedra até que morram. Então repara, havia uma sentença e essa sentença tinha uma condenação. A condenação era tomar pedrada até morrer fora da cidade, fora dos muros da cidade, fora dos portões da cidade. Meu Deus. Essa lei era clara. Nós entendemos que aquele povo não brincava com a lei. Pelo contrário, eles praticavam a lei como uma conduta de vida. A lei expressa pelos
escribas, pelos fariseus, pelos doutores da lei, era tão significativa, era tão poderosa, que ela tinha mais valor do que a palavra dos governantes. Meu Deus. Eram os escribas e fariseus que dominavam a conduta ética e moral da cidade. Então todos sabiam o que era certo e todos sabiam o que era errado. Entenda, aquela mulher, ela não foi pega de surpresa. Eu sou inocente, fiz o que eu queria, não sabia. Não é essa a verdade. Entenda, Jesus, quando ele amanheceu, ele foi ao templo. Mas um detalhe, está dizendo que pela manhã bem cedo ele voltou ao templo. Então quer dizer que Jesus tinha uma vida ministerial. Aleluia. Quer dizer que Jesus tinha compromisso com a igreja. O compromisso que Jesus tinha com a igreja era de anunciar a palavra, o poder da palavra, o reino de Deus, através do seu ministério. Nós vemos que hoje, quando o homem não anda nos conceitos que Jesus andava, de buscar em oração, e de manhã bem cedo voltou à igreja, voltou ao templo, voltou à casa de oração, com o intuito de ensinar. E aquele povo que ouviu Jesus, no outro dia voltou a encontrar-se com Jesus. O prazer da palavra contaminava. O ministério de Jesus era marcado pela autoridade das palavras, pelas palavras que batiam na contramão de muita história da lei mosaica. A contramão da história era justamente a compaixão, a misericórdia e o amor. Ele estava ensinando aquele povo. E os ensinamentos de Jesus não incluem só compaixão, misericórdia e amor, inclui também doutrina, inclui também exortações. Aleluia, meu Deus. Mas aquele povo queria saber, queria conhecer, queria se alimentar da palavra. Aquele povo logo de manhã foi ter com Jesus. Aquele povo logo de manhã voltou a ouvir Jesus. Aquele povo logo de manhã tinha no seu coração: Jesus mais uma vez vai pregar, Jesus mais uma vez vai ensinar, Jesus mais uma vez vai falar do reino de Deus, e eu quero estar novamente para ouvir a verdade dessa palavra que impacta, que muda, que me alimenta, que me transforma. Em meio a esse contexto espiritual, em meio a esse contexto de culto, vamos pôr assim, em meio a esse contexto de ensinamento, em meio a esse contexto de aprendizado, em meio a esse contexto da pregação de Jesus, a Bíblia fala que ele estava assentado, e assentado existia um número grande de pessoas que o circundavam. Então formavam-se uma roda, era hábito deles. O que ensinava sentava e os demais ficavam ao redor em pé. Entenda, aquele povo queria ouvir Jesus, eu não queria. Foi logo de manhã se encontrar com Jesus. Jesus estava voltando no templo. Então quer dizer que aquele povo já tinha o hábito de ouvir a palavra. E se estavam voltando a ouvir porque gostaram. Mas entenda, os fariseus e os escribas estavam com uma operação demoníaca, maligna, satânica, contra a vinda de Cristo Jesus. A inspiração deles não foi cumprir a lei, a inspiração deles foi satânica. Pastor, mas que história é essa satânica? Onde está na Bíblia isso? Olha só, a Bíblia fala que a acusação pertence a Satanás. É verdade. Que Satanás é o acusador. Que Satanás procura legalidade para matar, roubar e destruir. O intuito daqueles fariseus, o intuito daqueles escribas era pegar Jesus de alguma forma, pela sua palavra, contra a lei e contra a sua própria moral ética de pregação. Eita, meu Deus. A Bíblia fala que uma mulher que já não andava nas condutas, já não andava nos valores, que conhecia a lei, mas decidiu não cumprir, que conhecia o resultado da lei, mas decidiu não andar, conhecia as consequências, mas decidiu não praticar. Foi pega no adultério, foi pega no pecado de morte. E eu fico pensando, não é diferente de hoje. Quando as pessoas conhecem os valores do Senhor, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Conhecemos o salário do pecado, é escrito, sabemos o que é certo e sabemos o que é errado. E quantas vezes nós decidimos brincar com o pecado? Meu
Quantas vezes nós, sabendo, conhecendo o que é certo, decidimos fazer o que é errado? Meu Deus. Às vezes, por curiosidade, às vezes, pelo próprio querer, ou às vezes, induzido por outras pessoas. Meu Deus. Nós sabemos que as situações são diversas e que no fundo, essa mulher, ela deve ter tido as suas raízes de heranças trazidas na sua vida para levar ela a uma conduta dessa. Meu Deus, é verdade. Não podemos se colocar na postura de apontamento, de acusação, mesmo sabendo que a lei era clara, ela conhecia a lei, mas nós não entendemos o outro lado da moeda. O que levou aquela mulher a viver uma vida de prostituição? Meu Deus. Não era uma mulher pega no adultério, era uma mulher pega no ato da prostituição e adultério. Entenda, não era só uma relação extraconjugal. Era uma relação que tinha uma condenação, e a condenação era a morte. Era brincar com o perigo. Sabe quando nós falamos sobre condenação de morte? Nós lembramos, eu vi alguns vídeos sobre condenação dos países que têm condenação à pena de morte, como os Estados Unidos. E eu vi algumas pessoas que estavam na presença do juiz, recebendo a sua sentença, e a sua sentença era uma sentença de pena de morte. A reação das pessoas que ouviam a sentença que iriam morrer não eram aceitáveis, não eram boas de se ver. A reação, a fisionomia, a explosão de saber que você vai morrer é uma coisa extremamente pesada, é uma coisa extremamente maléfica, destrutiva ao psicológico da pessoa. Uma pessoa que sabe que está sendo condenada à morte, que vai ser levada ao corredor da morte, que vai ser sentenciada à morte e não tem como escapar, não tem como ter outra saída, não tem jeitinho. Realmente leva a pessoa ao pânico, leva a pessoa ao desespero. Aquela mulher conhecia, aquela mulher entendia, e aquela mulher foi pega no ato. Meu Deus. Aqueles fariseus e escribas, vendo a roda de Jesus logo pela manhã, vendo aquele ciclo de pessoas em volta de Jesus, vendo aquela multidão ansiosa por ouvir os ensinamentos de Jesus, falou: dessa vez vamos pegar Jesus. Essa mulher nos dá a armadilha adequada. Essa mulher nos dá o motivo adequado. A cilada está preparada. Eu imagino o quanto estava nebuloso os pensamentos e os sentimentos dos escribas e dos fariseus contra Jesus. Sabe que a Bíblia fala, o salmista fala, que o perverso, o ímpio, o infiel, ele não consegue deitar a sua cabeça sem estar projetando o mal contra o justo. Meu Deus. Uma pessoa dessa, ela vive uma vida de enganos. Ela engana e é enganada, e tudo que põe a mão vai de mal ao pior. É destrutiva a história dessa pessoa. Os pensamentos e os sentimentos que ela tem não lhe trazem paz. No mínimo, esses fariseus, esses sacerdotes, esses escribas, não tinham paz em si. O único projeto, o único desejo, a única realização, o único sonho deles era acabar com o legado de Jesus Cristo, era acabar com a fama de Jesus Cristo. O íntimo do coração deles morria de ciúme das grandes realizações de Jesus, dos grandes feitos de Jesus, da grande multidão que Jesus acarretou em seu ministério. Então levaram aquela mulher, e quando lançaram aquela mulher no meio da roda, na presença de Jesus, no mínimo aquela mulher foi arrastada, aquela mulher foi humilhada, foi maltratada. Aquela mulher, ela estava ali morta de vergonha. Os seus pensamentos e sentimentos já não tinham onde se encaixar. No mínimo ela não conseguia olhar mais nos olhos de ninguém. No mínimo ela estava ali totalmente humilhada. Meu Deus. Ela tinha consciência da ação, mas a ação, quando é cobrada, o pecado, quando ele é cobrado, o homem, ele pode até fazer cara de vítima, mas a situação aperta. A humilhação bate, o confronto acontece. Verdade. Aquela mulher lançada aos pés de Jesus, os fariseus, parece que quando entram naquela roda de ensinamento,
escribas que parece que quando jogam aquela mulher no meio, parece que Satanás entra com eles. Meu Deus. Repare que quando as pessoas projetam o mal contra você, os que estão ao redor e não têm vida para com Deus, são muitos curiosos, muitos que só querem as bênçãos do Senhor, são contaminados com facilidade. Meu Deus. Os escribas olham e falam: olha só, mestre, já intitulam ele como um grande mestre, como um grande ensinador, como um grande rabino. Já puxam de uma certa forma, bajulam ele de uma certa forma. E falam: olha, essa mulher foi pega no ato, no flagrante, adulterando. A lei de Moisés, a lei mosaica nos dá autoridade, é na lei de Moisés que se baseamos, ela nos dá autoridade para que possamos matá-la a pedradas, morte por apedrejamento. E o Senhor me diz, entenda, que toda aquela multidão que estava ao redor foi contaminada com facilidade. Meu Deus. Eles falavam e repetiam: fala para nós, diz para nós, o que você fala, o que você diz. O intuito deles era que Jesus fosse contra a lei mosaica, porque todo aquele que fosse contra a lei mosaica também era condenado à morte por apedrejamento. Meu Deus. E se Jesus não fosse contra a lei mosaica, se Jesus defendesse aquela mulher, não, ninguém vai matar essa mulher aqui não, ele também estava se condenando à morte. Ele também estava indo contra o que Moisés escreveu, contra o que Deus ordenou a Moisés. Então ele estaria sentenciando-se à morte. Mas se Jesus falasse o contrário, o Sermão do Monte, que foi o primeiro, o início do seu ministério, falava sobre perdão, falava sobre misericórdia, falava sobre uma vida de paz, de bondade, de amor. E se ele fosse contra, ele também seria contra o seu próprio ministério, as suas próprias palavras. De uma forma ou de outra ele ia se contradizer. Se ele for contra a lei mosaica, nós o prendamos. Se ele for a favor da mulher, todos vão entender que ele está induzindo o povo ao pecado. Meu Deus. E nós vamos prendê-lo. Então, mas se ele for a favor da morte, ele está contradizendo o que ele prega sobre o amor e a misericórdia. A situação apertou. Às vezes Satanás formula ciladas, que você olha para um lado, olha para o outro, não, dessa vez apertou. Dessa vez não tem saída. Dessa vez ele me pegou, eu não tenho resposta. E a Bíblia fala que todas as vezes que te colocam à frente dos líderes e dos governantes para lhe pressionarem, para lhe prenderem, para lhe maltratarem acerca do nome de Jesus, não se preocupe. Pois existe um que mora no teu coração, mora no templo do teu coração, chamado Espírito Santo. Esse se responsabilizará para lhe dar palavras no momento certo, para lhe dar palavras na hora certa, palavras de autoridade, palavras de unção, palavras de poder, palavras de glória, para que possa te defender, para que possa te proteger e para que possa lhe dar vitória sobre a situação. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aquele povo, eles poderiam pensar: mas espera aí, todo dia nós estamos no templo, todo dia nós ouvimos o sermão de Jesus, todo dia nós vemos as suas santas palavras, todo dia nós vemos os milagres de cura, todo dia nós vemos as libertações dos endemoniados, todo dia nós vemos o milagre acontecer. Jesus não é uma pessoa qualquer, Jesus é uma pessoa sábia. Quer saber de uma coisa? Os fariseus estão fazendo, eu não vou tomar parte disso não. Eu vou continuar com Jesus porque ele já mostrou para mim um caminho de luz. Eu sinto paz ao lado dele, eu sinto verdade do lado dele. Ele transformou a minha vida, tocou no meu ser. Aleluia. Mas aquele povo nem quis entender o lado de Jesus e também nem quis saber sobre a lei. Porque se eles fossem pesquisar a lei, eles veriam que o ato do apedrejamento não era na frente do templo. O ato do apedrejamento não poderia, a morte não poderia ser feita ali na frente de Jesus. Mas todos agacharam e já pegaram a pedra. Meu Deus. A multidão, porque quem levou ali aquela mulher adúltera foi os escribas e fariseus. Não foi a multidão que estava ao redor, mas todos pegaram pedras. Meu Deus. Foram convencidos com facilidade. Olha
Para você ver como o homem é vulnerável, para você ver como o homem é manipulável, para você ver como o homem ele é induzido ao que os outros querem, se torna uma situação tão frágil psicológica do homem, que qualquer um que pressione consegue induzi-lo ele ao pecado, ao erro, à má conduta. Eu vi um vídeo que numa faculdade tinha um aluno que sempre chegava atrasado na sala de aula. E aquele dia a professora combinou com todos os alunos da sala de aula e disse: olha, fulano de tal sempre chega atrasado. Mas está vendo essa pasta? Pegou uma pasta de papel e disse: essa pasta é verde. Todos estão vendo que é verde. Mas quando ele chegar, eu vou continuar no ensinamento e vou dar um exemplo dessa pasta e vou perguntar qual a cor dela. E vou perguntar para cada um de vocês e todos vocês vão dizer que em vez de verde, essa pasta é vermelha. Combinado? Todos combinaram. Olha aí. Passou um tempo, chega aquele aluno atrasado. E ela atrasada de novo. Tudo bem, pode sentar. Ele pediu desculpa, sentou. E continuou a aula. E no decorrer da aula, ela pega aquela pasta e dá um exemplo. Então, e bibibi, bababá, e explicando a ponta para o aluno. E que cor que é essa pasta? O aluno falou: vermelha. Aí ele olhou assim: vermelha? Pensou consigo, mas não falou. Aí pontou outro em você: que cor que é essa pasta? Vermelha. E pontou para outro: que cor que é essa pasta? Vermelha. E perguntou para uns 5, 6 e de repente pontou para ele: que cor que é essa pasta? Ele mesmo vendo que era verde, mesmo sabendo que era verde, ele dá uma gaguejada e fala: vermelho. Meu Deus. Ela olha e fala: tá vendo? Como é fácil manipular o povo. Como é fácil induzir a mente do povo. Como é fácil levar os valores, os preceitos do povo. O que é certo da vida do homem pode ser transformado em errado se todo mundo colaborar. É, papai. Essa pasta é verde, não é vermelha. E todos riram na sala de aula. Meu Deus. Da mesma forma, aquele povo que estava ali para ouvir Jesus, aquele povo que já tinha visto os milagres de Jesus, aquele povo que estava ali buscando o reino de Deus, que estava recebendo os milagres através de Cristo Jesus, poderia estar falando: peraí, a lei nos dá o privilégio de ser cumprida se os dois estiverem aqui para ser apedrejados. Cadê o homem que estava adulterando com ela? Meu Deus. Cadê o homem que estava se prostituindo com ela? Olha aí. Cadê o homem que estava na cama com ela? A lei fala que os dois têm que ser levados fora dos portões e ser cumprida a morte por apedrejamento. Repara que aquele povo nem quis saber do cumprimento da lei. Aquele povo simplesmente quis ter a satisfação, ou o prazer, ou o desejo do mal. Meu Deus. Do pecado, do erro. Mas pastor, se era uma lei mosaica, se Moisés escreveu porque Deus mandou, então eles não estavam pecando. Eles podem não estar pecando, mas eles também não estavam cumprindo o que Jesus ensinara: a compaixão e a misericórdia. É mais fácil nós olharmos com os nossos olhares carnais, principalmente se nós religiosos temos alguma pauta bíblica que pode ser manipulada e induzida ao nosso favor. Essa pauta bíblica pode se tornar um escudo de defesa para nós praticarmos o que quisermos, ferirmos, machucarmos, induzirmos as pessoas o que quer. Meu Deus. Para depois nós entendermos que cumprimos a lei e ninguém pode cumprir, ninguém pode abusar. O certo é certo, eu cumpri a lei mosaica e acabou. Papai. Jesus veio para quebrar esse protocolo. Aleluia. Jesus veio para quebrar esse protocolo. Verdade. Aquela mulher, no mínimo aquela mulher, quando aquele povo abaixa e pega as pedras nas mãos, aquele local era desértico, não era tijolo, não era pedra de barro, não era uma coisa vulnerável, era pedaços de rocha na mão. Quando fala morte por apedrejamento, era uma das piores mortes. A condenação da dor, do sofrimento que ela ia passar, já estava ali causando arrepios. Quando nós somos confrontados com os nossos pecados, repara uma coisa: quando nós somos expostos dos nossos pecados, quando nós somos revelados os nossos pecados, existe um confronto e uma alta análise, uma alta examinação particular, própria, tua. Eu vou me examinar e eu vou fazer agora uma restituição da minha vida.
E quero saber aonde vai levar essa minha história. Aquela mulher teve a oportunidade dada pela misericórdia, pela graça e pelo amor de Deus de ter a segunda chance. Agora, quando o homem é desmascarado, é diferente de ser confrontado, já é desmascarado. Quando o homem é desmascarado e não há arrependimento, um homem desse se torna mais difícil de se converter ao Senhor. Meu Deus. Eles insistem, diz mestre, o que nós fazemos com essa mulher? Jesus inclina-se e começa a escrever com o dedo na areia. Começa a escrever com o seu próprio dedo na terra. A Bíblia não fala o que ele escrevia. Nós podemos deduzir muitas coisas. Poderia estar escrevendo ali o pecado cometido por aquela mulher. Poderia estar escrevendo ali as condutas de falsidade, de hipocrisia dos fariseus. Poderia estar escrevendo ali a nova história de vida daquela mulher que no passado foi prostituta, que no futuro podia ser uma seguidora de Cristo, uma discípula do Senhor. Nós não sabemos o que Jesus escrevia, mas ele fingiu não ouvir. O que ele queria era não responder. O que ele queria era não confrontar. O que ele queria era que o povo examinasse, desse tempo para o povo analisar. Esses escribas, esses fariseus, não estão aqui pela lei, não estão aqui para cumprir a lei, eles não estão aqui, eles estão aqui para encurralar Jesus no seu ministério. Foi por isso que Cristo esperou, deu tempo, não respondeu. Aleluia. Mas aquele povo, o coração se contaminou com facilidade. O prazer de pegar aquela rocha, aquela pedra nas mãos e olhar para a mulher e falar assim: eu vou te matar porque você merece. Parece que a ação demoníaca e maligna, quando entra no clima, contagia com facilidade, não é? Tem hora que parece que o mal está ganhando, tem hora que parece que as trevas estão ganhando, tem hora que parece que não tem saída, tem hora que parece que todo o inferno se levantou contra você. Meu Deus, E eles insistem, dizem-nos, mestre. Jesus se levanta, se endireita. Eu imagino que Jesus deve ter olhado nos olhos de cada um daquela multidão. Eu imagino que Jesus, antes de responder, olhou nos olhos dos escribas, dos fariseus, e olhou nos olhos de cada um daqueles que estavam logo cedo de manhã ouvindo os ensinamentos de Jesus, que ouviram no dia anterior os ensinamentos de Jesus, que estavam ali no começo da manhã alegre, ansiosos por ouvir o amor. De repente as trevas dominam o coração, e Jesus, no mínimo, olha a hipocrisia de cada um no olhar. Desnuda os sentimentos e os pensamentos de cada um no olhar. E a resposta, porque há poder na palavra de Deus. Aleluia. Há poder na palavra de Deus. Eu insisto em dizer: há poder na palavra de Deus. E Jesus, com uma palavra, desmonta todo o ciclo demoníaco. Com uma palavra, joga por terra todo aquele fecho, toda aquela cilada, toda aquela armadilha. Com uma palavra, aquilo que parecia indestrutível, aquilo que parecia corrosivo, aquilo que parecia maligno, aquilo que parecia a sua queda, a sua morte, Deus muda a história com uma só palavra. Glória a Deus. Parece que não há saída, parece que o inferno vai ganhar. E a Bíblia fala que Cristo se endireita, se põe em pé, ao teu favor. Glória a Deus. Ele se endireita, se põe em pé, para te defender. Aleluia. Para ser o seu escudo, para ser o seu porta-voz. Mas pastor, quem sou eu para ele me defender? Uma prostituta? Quem sou eu para ele me defender? Quem sou eu para ele tomar as dores? Quem sou eu para levar os meus pecados sobre si? Quem sou eu para ele me amar? Quem sou eu para ele me tirar da condenação da morte? Glória a Deus. Essa é a verdade das nossas vidas hoje. Essa é a verdade da minha vida. Quem sou eu, pastor Assis, para que Cristo me ame, para que Cristo decida investir o seu amor e a sua graça e a sua misericórdia em minha vida? Aleluia. Eu sou só mais um ser humano, igual a todos os seres humanos, que pecam e lutam diariamente contra o pecado, que procura viver a verdade da palavra com todo o esforço da minha mente, com todo o esforço das minhas obras, para honrar ao Senhor. Eu quero viver uma vida de relacionamento através da oração e suplicar a ação de graça e misericórdia do Espírito Santo para me ajudar nessa batalha, nessa luta diária, nessa guerra constante, até o arrebatamento ou até
graça, nós não somos merecedores dessa misericórdia, nós não somos merecedores do que Cristo Jesus fez para nós na cruz do Calvário. Ele tomou aquelas pedradas, ele tomou aquela ira, aquela raiva daquela mulher, ele se pôs à frente, ele defendeu aquela mulher como ele me defendeu no Calvário. Aleluia. Cada chicotada que ele tomou em seu dorso, cada prego que lhe perfurou as mãos, os pés, a coroa que foi lhe colocada na cabeça, cada insulto, cada tapa, cada soco, aquela lança que lhe perfurou a lateral, todas as necessidades, dores, todos os males que recaíram sobre Jesus, as enfermidades, as doenças, as maldições, a condenação ao inferno. Ele pagou o preço no meu lugar, ele pagou o preço no seu lugar. É por isso que Satanás tem raiva de você, é por isso que o inferno se levanta contra você, porque você tem o brilho, o selo da promessa, a marca da salvação. É por isso que Satanás tenta acabar com o seu ministério, com a sua história, com a sua família. Mas entenda, hoje Jesus se levanta à sua frente, Jesus toma essa batalha nas mãos, Jesus se levanta para te defender, Jesus se levanta para te honrar. É Ele que toma essa história nas mãos a partir de agora. Uma só palavra do Senhor desfaz todas as obras das trevas. Jesus veio ao mundo para desfazer as obras de Satanás. E essa é a verdade na minha e na sua história. Como foi a verdade nessa mulher? Como foi a verdade da história dessa mulher? Verdade. Glória a Deus. Ele se endireita à frente daquela mulher. Ele se endireita olhando no olho de cada um daquela multidão. Ele se endireita e responde direto aos fariseus, aos escribas, e expressa com a sua palavra: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Olha aí. Seja o primeiro a arremessar a pedra. Seja o primeiro a tirar a pedra contra essa mulher. Diz que aquele que não tem pecado, quem não tem pecado? Papai. Os escribas falariam: não tenho pecado, eu sou um escriba, eu sou um fariseu, eu faço parte do sinédrio, eu sou um doutor da lei. Se a própria lei nos mostra o oposto, se a própria lei nos mostra que nós temos a descendência de Adão pecaminosa, haveria contextos na lei, haveria contextos que nos colocariam o oposto. Se ninguém houvesse pecado no tempo da lei, como haveria os sacrifícios para a intermediação do sacerdote para perdão dos pecados? Então haveria a verdade, ela foi desnudada, ela arrancou a máscara. E conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Glória a Deus. Os escribas ficaram sem reação. Eita. A lei dava direito que aquele que encontrou, aquele que viu, aquele que fraturou, fosse o primeiro a dar a pedrada. Ou senão o marido da mulher que foi traído, ele poderia também dar a primeira pedrada. Tudo ali, se o primeiro desse a pedrada, o coração calcificado, o coração endurecido, ia cobrir o orgulho, a hipocrisia ia bater. Sabe o que significa a palavra hipocrisia? A palavra hipocrisia representa representação, significa representar. Todos ali representariam que estavam na presença de Deus. Todos ali representariam que estavam na lei do Senhor. Todos ali representariam que seriam filhos de Deus. Mas agiam sem compaixão, sem misericórdia, sabendo, examinando o seu subconsciente, entendendo que aquilo ali era um ato de inveja dos fariseus. Papai. Todos ali estariam cooperando para um ato de cilada maligna, um ato de vingança maligna, um ato de aprisionamento indevido, um ato de morte indevida. Jesus olha e fala: aquele que não tem pecado. Começaram a resumir a sua história. Começaram a resumir a sua vida. Eu imagino a cena que entrou na mente de cada um deles, começando pelos mais velhos, porque a Bíblia fala que ao começar dos mais velhos as pedras começaram a cair, e que todos caíram. Quer dizer que todo aquele povo estava revoltado, todo aquele povo estava endemonizado, todo aquele povo estava irado, todo aquele povo estava dando legalidade para demônios, para a atuação das trevas cumprir contra aquela mulher. Não importa se o mundo inteiro pratica o que é errado, continua realizando o que é certo, Jesus em justiça, em verdade, em amor te honrará. Aleluia. As pedras começaram a cair. Olha aí.
No mínimo eles analisaram, esse povo aí não está afim de cumprir a lei, não. Esses fariseus veio aqui para acabar nossa manhã. E pior que eles estão caindo na história. Pior que eles estão caindo nessa cilada, hein? Essa pedra está mais pesada na minha mão do que eu penso. Porque antes de ontem eu fiz isso. Ontem eu fiz aquilo. Hoje saí de casa brigado com a mulher. Já dei um cascudo no filho. Já menti na esquina. Já comecei a mulher do lado. Já desejei o que o outro tem. Olha, os pecados me dominaram. Os pecados estão no meu lado. Estão convivendo comigo. Estão dentro de mim. Como eu posso dar uma pedrada nessa mulher se eu estou cheio de pecados? Meu Deus. E se os fariseus quisessem influenciar, porque eles eram manipuladores? Nós vemos que hoje tem pessoas que querem influenciar a lei, querem influenciar também a religiosidade, querem influenciar também que a igreja é um tópico, é uma liturgia humana, religiosa, tem que se cumprir acima da misericórdia e da graça do Senhor através da palavra de Deus. Meu Deus. Eu vi um vídeo, esse foi hoje de manhã, de uma igreja grande, uma igreja com nome famoso, com um pastor de nome famoso, que está na mídia, no auge. Um irmão que fumava há 30 anos na sua vida. Um homem que passou a vida no mundo, vivendo na impiedade do pecado, mas um dia se encontrou com Jesus através do Evangelho de Jesus. Aleluia. Se encontrou com Cristo, se encontrou com Deus, foi para a igreja pelo convite e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e falou no íntimo do ser: eu não vou fumar mais. Eu tenho Cristo como meu Senhor e Salvador. Mas por 30 anos ele fumou. Começou a participar dos cultos. Passou o primeiro, o segundo, o terceiro culto. E ele começou a participar dos cultos. Ele começou a ouvir a palavra. E ele tremia, o desejo de fumar dominava. Ele não se conteve. 5 dias depois, fumou um cigarro. No dia que ele fumou um cigarro, o pastor foi na casa dele para saber como ele estava, como ele morava, para incentivar ele no Evangelho. E aí ele recebeu o pastor na porta. Ele fala com o pastor, o hálito, o ar do cigarro mostra na sua boca. O pastor olha e fala: mas, meu irmão, você não aceitou Jesus no culto? Como você está fumando? 5 meses de disciplina, 5 meses de banco. O homem nem tinha entrado na igreja direito. Já foi condenado a estar 5 meses de disciplina no banco porque fumou um cigarro. Meu Deus. 30 anos fumando. Ele falou assim: faz o seguinte, quando você estiver na igreja de disciplina, não cumprimenta ninguém com a paz do Senhor. Você está de castigo, está de disciplina, está no banco. Meu Deus. Não vai participar da ceia, não vai. Você está de banco. Aquela palavra doeu o coração daquele novo convertido. Foi difícil para ele entender que tinha que abandonar o cigarro e o organismo dele não estava aceitando. Ele caiu na tentação e fumou um cigarro. Passou um tempo, não foi mais para a igreja. O irmão encontrou com ele na rua. Disse: meu querido, você não foi para a igreja, sentimos a sua falta, a paz do Senhor Jesus. Ele falou assim: rapaz, não posso nem te cumprimentar mais com a paz. Foi colocado no banco, e essa história por causa de um cigarro, e essa história de ficar na igreja no banco não dá certo, eu já desisti. Já não vou mais para a igreja. O pastor me disciplinou porque eu fumei um Hollywood. O pastor me disciplinou porque ele não viu fumando, mas ele sentiu o cheiro, o meu hálito. O cigarro denunciou que eu fumei um cigarro. Eu fumei por 30 anos, não consegui largar, e nos 5 dias que eu fiquei sem, o meu corpo necessitava tanto que eu não aguentei fumar um cigarro. E justamente no dia que eu fumei, o pastor foi me visitar. Meu Deus. Ele me disciplinou depois no banco, e eu quero saber da coisa, eu não vou mais para a igreja não. Até a paz do Senhor que você está me dando, aí pega para você que eu não quero mais não. Meu Deus. O irmão olhou para ele e disse: meu querido, quanto custa um cigarro? Quanto custa esse cigarro? Hollywood? Quanto custa esse cigarro que você fumou? Não sei, uns 20, 30 centavos a unidade. Ele: pois bem, a sua alma foi paga não foi com ouro, a sua alma não foi paga com prata, a sua alma foi paga pelo sangue do Cordeiro. E esse único cigarrinho que você fumou
não tira nenhuma gota do sangue de Jesus, que te lava, te purifica, te santifica, te põe em pé, que te salva, e que põe o seu nome escrito no livro da vida. Você está perdoado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Volta para a igreja, porque Jesus te ama e quer te salvar. Aleluia, meu Deus. Aquelas palavras entraram no coração, a verdade liberta. Aleluia. A religiosidade mata, a letra mata. Se não houver a graça, se não houver o amor, a letra ela acaba frustrando o ser humano e desviando ele, afastando ele de Deus. Verdade. Aquele homem se encheu de vida, as palavras penetraram no coração, ele se encheu de força e voltou para a casa do Senhor. E hoje esse homem é um diácono, um obreiro na casa do Senhor. Ele serviu liberto do cigarro, mas pela oportunidade do amor, e não da lei, e não da religião, e não dos homens. Olha aí, Jesus. Aquela mulher teve essa oportunidade. Verdade. As pedras foram caindo ao chão. Eles se analisaram e falaram assim: eu não posso. Essa religiosidade tem que parar. Aleluia. Eu não posso mostrar o que eu não vivo. Essa hipocrisia tem que acabar na minha vida. Eu não posso viver uma vida de representação de teatros. Eu tenho que ser verdadeiro com o Senhor. Aleluia. Olha só, Satanás é acusador. Meu Deus, é verdade. Ele quer olhar para você, ele quer jogar dados na sua mente, no seu coração, dizendo que você não é digno de estar na presença de Deus. É verdade. Mas o sangue de Jesus te justifica, o sangue de Jesus te levanta, o sangue de Jesus te lava, o sangue de Jesus te conduz à verdade, ao poder dessa palavra. Ele te salva, ele pode restituir a aliança que você tem para com Deus. Não se afaste da presença do Senhor, não se afaste do poder da oração, não se afaste da graça, do poder dessa palavra. Jesus te ama e quer te salvar. Venha enquanto há tempo. A oportunidade está sendo dada hoje. Glória a Deus. Aquela mulher teve a segunda oportunidade. Verdade. Jesus, com o tempo, ele levanta sem direito, olha para a mulher e fala: mulher, cadê o povo que estava ao redor aqui? Cadê os seus acusadores? Cadê todo mundo que estava com as pedras nas mãos? Cadê os fariseus? Cadê os saduceus? Cadê os escribas? Cadê os doutores da lei? Cadê os grandes religiosos? Cadê os que estavam incentivando lhe dar pedrada, lhe matar, lhe tirar a vida? É, papai. Cadê eles? Não sobrou nenhum. Ela fala: Senhor, ninguém sobrou. Aleluia. Ninguém me condenou. Glória a Deus. Ninguém jogou uma pedra em mim. Ninguém quis. No mínimo fizeram uma autoanálise e viram que são pecadores que nem eu. É. Senhor, ninguém me condenou. Jesus olha para ela e fala: filha, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Aleluia. Vais e não peques mais. Ei. Repara uma coisa: e se não peques mais, tem uma lição também a expressar. Tudo aquilo que aquela mulher sentiu, todos os sentimentos que estavam aflorados no coração daquela mulher, todos os pensamentos que estavam levando à morte, à condenação, à humilhação, que ela estava sentindo quando as pedras estavam nas mãos daquele povo. Quando ela viu o fim, quando ela encontrou a carranca da morte, quando ela sabia que a morte era a certeza da vida dela, quando ela não viu saída, que tudo estava jogando contra ela, quando ela viu que tudo aquilo foi desfeito pela misericórdia, pelo amor, que a humilhação, que a vergonha, que o confronto, que tudo aquilo tinha passado, ela analisou e enxergou: estou tendo uma nova oportunidade. Aleluia. Meu Deus. Quando Jesus falou assim: vai e não peques mais, porque eu não te condeno, ele tinha autoridade e poder para lhe dar pedradas e para lhe matar a pedradas. É. Mas aquele que não pecou, aquele que não tinha nenhum tipo de acusação sobre si, aquele que tinha mente e coração limpo, aquele que poderia exercer o poder da lei, decidiu cumprir o amor, a compaixão, a misericórdia, o perdão. Mas ele falou para ela: não viva mais essa história, não peques mais esse mesmo ato, não viva mais essa rotina, saia dessa conduta, ganhe novos valores, viva os preceitos de Deus. Não se deixe levar pela sua carne, não se deixe levar pelos seus pensamentos, não se deixe levar pelos seus sentimentos. Tudo isso te engana e vai te levar novamente a essa sentença de morte. A escolha é sua. Eita, papai. Aquela mulher
mulher deve ter se convertido, a Bíblia não fala. Mas eu sei que aquela mulher deve ter seguido Jesus. Aleluia. Eu sei que aquela mulher, alguns historiadores dizem que essa mulher foi Maria Madalena, aquela que expressa em Lucas que foi liberta de 7 demônios. Se foi Maria Madalena, com certeza ela amou a Cristo, com certeza ela seguiu a Cristo, com certeza ela foi salva por Cristo. Aleluia, meu Deus. Entenda uma coisa, a oportunidade é única. É verdade. Porque às vezes Satanás já abriu a sua cova. A sentença de morte, a sentença de condenação para te levar à eternidade no inferno já foi proclamada nas trevas. Mas Jesus essa noite te dá uma nova oportunidade. Deus Todo-Poderoso. Muitos que estão nos hospitais clamam por essa oportunidade. É verdade. Muitos que estão nos hospitais do câncer, muitos que estão nas UTIs, muitos que estão internados em estado crítico, estão clamando por essa oportunidade. Muitos que estão nos presídios, muitos que estão condenados, sendo humilhados, maltratados, muitos que estão vivendo uma vida no fundo do poço, nas prisões, estão clamando por essa nova oportunidade. Verdade, meu Deus. E quando sai dessa situação de crise, quando sai desse deserto, quando passa por esse vale, quando sai das prisões, quando sai da UTI, quando sai dos hospitais, quando sai dessa situação crítica, não querem mais andar com Cristo. Meu Deus. Não querem mais ser gratos, não querem seguir os caminhos do Senhor. Às vezes as oportunidades são dadas, muitos chegam e pedem oração, nós oramos, intercedemos, jejuamos, clamamos, pedimos ao Senhor que abençoe, pedimos ao Senhor que dê uma nova história, pedimos ao Senhor que dê uma nova oportunidade, e quando essa situação crítica passa, as pessoas nem lembram-se de vir à casa de oração, agradecer ao Senhor pela graça e pelo milagre. Meu Deus, é verdade. As oportunidades estão sendo dadas. Essa mulher aproveitou a oportunidade. Essa mulher mudou os seus valores, mudou a sua conduta, mudou a sua história, teve uma nova vida com Cristo. Aleluia. Que você essa noite possa ter a consciência que um dia vai prestar satisfação, porque a oportunidade está sendo dada hoje. A oportunidade de mudança de vida, a oportunidade de se relacionar com Deus, a oportunidade de uma aliança com o Espírito Santo, a oportunidade de ter a sua vida, o teu nome escrito no livro da vida, a oportunidade de entrar nos céus pela porta, a oportunidade de ser herdeiros e co-herdeiros de Cristo, a oportunidade de ser chamado filho de Deus. Aleluia. Oh, Deus fiel. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É, papaizinho. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ao que vencer, dar-lhe a coroa da vida. Aleluia. Deus. Que a graça do Senhor possa te alcançar. Que a oportunidade dada hoje não possa entrar no ouvido e sair no outro. Que você não seja um ouvinte esquecidiço, mas um ouvinte praticante dessa palavra. Aleluia. Que você possa se arrepender dos seus maus caminhos, do seu mau testemunho, das suas más obras, e que possa sim se render a Cristo como o Senhor e Salvador, Aleluia. como o teu Senhor e Salvador, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Louvado Deus. seja Deus.